Olá, bom dia, muito bom dia. Nesse dia 27/11/2024, quarta-feira, aniversário de Renata Carvalho. Irmã, que Deus te abençoe poderosamente, conceda muitos anos de vida, que Deus te guarde e te fortaleça cada dia diante dos desafios que a vida te apresenta. Você é uma bênção muito grande nas mãos de Deus. Também é aniversário da Sandra, nossa ex-contadora, né, da nossa igreja. Sandra, Deus te abençoe também. Aniversário da Mara, amiga minha. Aniversário do Dr. Luciano Arantes, lá da Associação dos Cegos. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, com muitos anos de vida, na presença dele, com muita saúde e prosperidade. Deixe eu ler um texto da Palavra de Deus com você, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, que fala assim, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, Moisés ordenou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para ver se tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, redarguidos ou com dor na consciência, né, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Esse é um texto muito conhecido, um texto muito falado, pregado, lido, né? Onde as pessoas se debruçam em cima dele. Há pessoas que acreditam, inclusive, que a questão do adultério dessa mulher nem seria uma questão conjugal, mas enfim, a aparência do texto, o que tudo indica, e o texto a qual ele se remete aqui, que é Levítico 20, versículo 10, que fala assim, Moisés ordenou que em situações como essa a mulher deveria ser apedrejada. Então Levíticos 20, versículo 10 vai falar sobre isso, né? Então tudo indica que de fato era uma questão conjugal mesmo. Alguns desconfiam que talvez não fosse porque não tem a apresentação do homem, né? Os dois seriam apedrejados, mas não tem a apresentação do homem no texto, né? Só tem a apresentação da mulher. Então essa é uma razão, mas essa é uma especulação, não é o nosso objeto de observação aqui nessa manhã. O nosso objeto de observação nessa manhã aqui é o fato, a coisa que acontece com essa mulher. Ela não é apedrejada, ela é levada para ser apedrejada e eles estão fazendo isso para testar Jesus. A ideia é o seguinte, se Jesus era alguém que veio da parte de Deus, ele não seria contra Moisés. Se Moisés falou que alguém numa situação de flagrante de adultério deveria ser apedrejado, então Jesus, na cabeça deles, deveria então endossar essa atitude de apedrejamento. Pedras grandes que haveriam de esmagar o tórax dessa mulher, esmagar a cabeça dessa mulher, realmente matar a mulher em praça pública a pedradas. Essa seria a sentença dada por Moisés, e eles queriam ver se Jesus ia endossar isso ou não ia. Aí Jesus só coloca um peso na consciência deles, né? Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E o texto fala que dos mais velhos aos mais novos foram saindo todo mundo. Dos mais velhos porque tinham mais tempo de vida. Dos mais velhos porque eles eram mais juízes do que os mais novos. Eles estavam mais tempo nessa caminhada de julgamento às pessoas. E pelo fato de ter mais tempo de vida, também tinham mais pecados, né? Então a consciência pesava mais. Então eles foram saindo. E os mais novos também foram. Na verdade, todos saíram, só ficou Jesus e a mulher ali. E aí Jesus fala assim, ninguém te condenou? Não, então vai e não peques mais. Vida de graça. Jesus deu vida de graça para essa mulher. A graça significa exatamente isso. Graça é uma manifestação de Deus. Graça é uma virtude que sai de Deus em direção aos seres criados, nós, né? Nós merecíamos a morte, assim como essa mulher. Eu mereço a morte, você merece a morte. Nós merecemos a morte. A Bíblia diz que não há um homem justo nesse mundo, todos pecaram. Todos igualmente se fizeram inúteis, todos igualmente estão afastados da glória de Deus. Todos. Mas aí,
Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus para esse momento aqui com essa mulher. Deus enviou Jesus para esse momento aqui comigo e contigo, onde Ele oferece o perdão que nós não merecemos, né? Mas Ele oferece. Graça, para ficar mais fácil a gente entender, seria como se você recebesse de presente, alguém mandasse para você um comunicado de que agora você é herdeiro de uma mansão de 30 milhões de reais. Já pensou se alguém bater na sua porta aí e falar: Gleison, você é herdeira agora de uma mansão de 30 milhões de reais. Carla Couto, você vai receber agora de presente uma mansão de 30 milhões de reais. Ana Maria, Sandra, você vai receber de presente uma mansão de 30 milhões de reais. E você olha assim e você fala: nossa, por que Deus está me ajudando tanto? Por que Deus abriu essa oportunidade para mim? Eu não sou merecedor de nada. E é assim que nós somos mesmo. Nós não somos merecedores de nada, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Nos alcançou para a vida eterna. Né? Recebe, né, cara? Glória a Deus. Nos alcançou para a vida eterna. Efésios 2:8 vai dizer que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem da gente, não, vem de Deus. Não vem das nossas obras também, não. Não é nada que a gente faça que faz a gente merecer entrar no céu. Mas é a graça de Deus, é o favor dele. Essa mulher não fez nada para merecer uma vida nova que Jesus deu a ela. Jesus deu uma vida nova. Jesus falou: vai e não peques mais. Não corra mais o risco de entrar nessa dimensão, desse sufoco, desse julgamento, correndo esse risco. Não corre esse risco mais, não. Vai, leva a sua vida em paz, tranquilamente. Não mexe com o marido de ninguém. Não mexe com o marido de ninguém, nem traz seu marido, não. Viva sua vida em paz, para que você não corra esse risco novamente. Jesus deu a ela uma nova oportunidade de viver, né? E Jesus nos dá também uma nova oportunidade de viver na eternidade com Ele. Mas a graça de Deus não é só para a eternidade. A graça de Deus nos atinge também, ou nos alcança também nessa vida aqui. É a graça de Deus que nos fortalece diante dos desafios, das dificuldades que a vida apresenta. É pela graça que Deus nos levanta de novo, é pela graça que Deus nos fortalece, né? É lembrando que o amor de Deus está derramado em nossos corações, é vivendo essa dimensão, tomando posse dessa dimensão de que o amor de Deus está derramado em nossos corações, que a gente tem condições de levantar de novo e atuar nessa vida diante dos desafios que a gente tem que enfrentar, dos leões que a gente tem que derrotar todo dia. Né? É pela graça de Deus. Olha, o favor de Deus está sobre mim. Deus nos deu graça, você está aí, eu estou aqui, nós estamos acordados. A graça de Deus nos mantém de pé. Né? A graça de Deus nos mantém de pé, nos dá a oportunidade de estarmos vivos. Né? A graça de Deus também nos transforma. Ela não é uma coisa apática, mas ela é uma coisa que nos transforma também, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Então, quando você recebe um presente, por exemplo, de uma pessoa, né? O Gleison também recebe uma mansão aí, ó. Quando você recebe o presente de uma pessoa, você fica com a necessidade, ou dá um efeito moral na sua mente, de você falar: poxa, fulano é tão gente boa, não mereço nada, fulano, poxa, não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, vou fazer uma festa, vou chamar o fulano é meu chegado, ele me ama, eu amo, quero amar ele também, quero ser amigo desse cara, quero ser amigo desse irmão, porque ele é gente boa demais. Você fica com uma certa necessidade de devolver, uma certa necessidade de ser benevolente também para com essa pessoa, não é isso? A graça de Deus, então, o amor de Cristo nos constrange nesse sentido. Porque o amor de Cristo, quando a gente percebe que nós somos amados por Jesus, quando nós percebemos que o amor de Jesus nos deu vida e vida eterna, quando nós percebemos que a nossa vida tem favores de Deus acontecendo todo o tempo na nossa vida, em todo o tempo o favor de Deus nos acompanha, quando a gente percebe isso, esse amor nos constrange a devolver também amor a Deus, nos constrange também a ser bom para com os outros. Não tem aquele dia que você se sente tão abençoado, as coisas estão dando certo na sua vida, e aí você sente aquela necessidade de ser benevolente, de ajudar uma pessoa que está menos favorecida, de dar um ombro amigo para aquele que precisa de um conselho, de ajudar a secar as lágrimas de alguém. Você está sempre disposto a ajudar alguém porque você está sendo favorecido. Então a graça de Deus, ela nos transforma nesse sentido também, ela nos humaniza, né? Quebra o nosso egoísmo, faz de nós pessoas melhores, né, para essa vida. A graça de Deus também nos motiva a servirmos a Deus. Então, quando eu penso que Deus me abençoou, quando eu penso que a graça de Deus me alcançou, quando eu penso que eu sou alvo do amor de Deus, e
Aí eu pergunto, Senhor, o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? E essa pergunta foi de salmista. Aí o salmista mesmo responde assim: pagarei ao Senhor os meus votos. Vou pagar os meus votos. Eu vou devolver minha vida para Ele em serviço. Vou servir a Deus, vou usar meus dons, recursos, finanças, né? Minha força de trabalho, eu vou usar isso para a glória de Deus. Vou servir a Deus na igreja, ajudando os meus irmãos. Quando eu estou na igreja, eu estou ali, eu posso ser um ponto de apoio para uns, ao mesmo tempo que eu sou apoiado por outros. Então, uma corrente, uma rede de apoio da qual eu faço parte. Eu estou emprestando meus dons e talentos e estou recebendo de presente também a manifestação de dons e talentos de outras pessoas que me fortalecem. Também na minha vizinhança, na minha vida comum, na minha casa, no meu lar, eu vou fazer de tudo para manifestar essa graça de Deus que está sobre mim. Então, a graça de Deus nos motiva ao serviço, né? A sermos doadores de nós mesmos para abençoar outras vidas. Certamente que essa mulher se tornou isso. Depois de sair dali dessa situação, não ser apedrejada, essa mulher saiu dali com uma perspectiva diferente da vida. Ela talvez sentiu a necessidade de amar mais, de perdoar mais, de viver uma vida mais digna, de respirar o ar puro, sem estresse, sabendo que a graça de Deus alcançou a vida dela. Vivamos assim, né? Vivamos essa vida de graça que o Senhor nos concedeu. Vale muito mais do que uma mansão de 30 milhões. Pode ter certeza absoluta. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos dê uma quarta-feira abençoada na presença dele. Logo mais à noite, às 19h30, estaremos lá no culto de oração, estudando a palavra do Senhor. Fiquem com Deus, que Deus guarde e abençoe a vida de cada um de nós.